Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus e hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre Daniel. Hoje falaremos sobre o capítulo 8 de Daniel, que fala sobre os eventos do tempo do fim. Mas como já é de costume, vamos fazer uma oração? Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor, já está no céu, santificado seja o nome do Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por estarmos aqui. Senhor, peço que me capacite para que não fale de mim mesmo, Senhor, mas de Ti. Perdoa todos os nossos pecados, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um período de 2 anos se passou desde a visão registrada no capítulo 7 de Daniel. A mente do profeta muitas vezes se demorara nas cenas que o seu olho contemplou, e o tema do juízo havia sido, vez após vez, objeto de suas ponderações. Ele conservou o assunto em seu coração, como ele mesmo diz, pois nos dias de Daniel, como atualmente, apenas uns poucos podiam compreender e apreciar temas espirituais. Muitas mudanças de natureza material haviam ocorrido durante esses 2 anos. A maldade aumentava no reino de Babilônia e nenhuma reverência era revelada para com Deus, ou pelo seu povo. Essa condição entristecia o coração de Daniel. Ele, que por anos tinha sido conselheiro-chefe do império, agora não mais habitava na capital, mas tinha sua residência no palácio de Suzã. Esta era a capital de Elão, que outrora fora subjugada à província do reino de Babilônia. No entanto, como esse império começou a enfraquecer e a força de Ciro, o general persa, foi reconhecida, Elão, sob Abradates, o vice-rei ou príncipe, se revoltou contra a Babilônia e se uniu às forças dos persas. Alguns anos antes disso, o profeta Isaías havia dito que Elão e a Média iriam unir forças na conquista de Babilônia. Como Daniel vivia no palácio de Suzã, ele viu o caminho se abrindo para o cumprimento dessa profecia. Caso Babilônia já não estivesse sitiada por Ciro e Dário, sua queda estaria tão iminente que, nessa visão, a história das nações iniciaria com o reinado ascendente dos Medos e Persas. Essas são considerações do pastor Stephen Haskell. Com o objetivo de acrescentar detalhes históricos e relevantes para o nosso estudo, vou continuar me utilizando das observações que constam no livro A História de Daniel, o Profeta, do evangelista Stephen Haskell, que viveu e pregou entre o final dos séculos XIX e início do século XX. Aqueles que quiserem poderão acompanhar também em suas Bíblias. Vamos abrir no capítulo 8 do livro de Daniel. Versículo 1. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim, Daniel, uma visão, após aquela que me apareceu no princípio. E eu vi uma visão, em que veio acontecer. Quando eu vi, eu estava no palácio em Suzã, que fica na província de Elão. E eu vi em uma visão, e eu estava próximo ao rio de Ulaí. Então eu ergui meus olhos e vi, e eis que estavam diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, porém, um era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último. Este carneiro, que tinha 2 chifres altos, dos quais um era mais alto que o outro, representa o urso, que se elevou de um lado e tinha 3 costelas na sua boca, no capítulo 7 de Daniel. Ambos, tanto o carneiro como o urso, representam a natureza dupla do reino dos Medos e Persas, e as pontas desiguais do carneiro oferecem uma descrição mais específica, porquanto o reino Medo era o mais velho dos dois. No entanto, o reino persa se destacava pela sua força, superior à dos Medos. Verso 4. Eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele. Nem havia algum que pudesse livrar-se de sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. À medida que o carneiro avançava para o oeste, em direção ao norte e para o sul, nenhum animal podia estar diante dele, de modo que o Império Medo-Persa estendeu o seu domínio nessas direções. Na queda de Babilônia, 120 províncias reconheceram a autoridade de Dário e Ciro, as quais foram subjugadas, além de outras. No tempo de Assuero de Ester, o reino controlava 127 províncias e se estendia da Índia, no oriente, para o Mediterrâneo, a oeste, e do Mar Cáspio até a Etiópia, e era então chamado de Reino Glorioso, e o monarca era considerado como Sua Excelente Majestade. Verso 5. E enquanto refletia, eis que um bode veio do oeste, sobre a face de toda a terra,
e não tocou o chão, e o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. Este bode, que veio do oeste, sobre a face de toda a terra, sem tocar o chão, e que tinha um chifre notável entre os seus olhos, representa o leopardo, que tinha em suas costas 4 asas de uma ave e 4 cabeças, para o qual o domínio lhe foi concedido. Do capítulo 7 de Daniel. Versículo 6. E ele, o bode, veio ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele, na fúria de seu poder. E eu o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro, e quebrou os seus 2 chifres. E o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele, porém ele o arremessou ao chão, e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Vejam que a grandeza do reino medo-persa não foi suficiente para lhe garantir uma vida longa. O capítulo 11 de Daniel afirma que o reino depois de Ciro deveria instigar as nações contra a Grécia. Isso se deu quando Xerxes cruzou o Helesponto, com um grande exército em 480 a.C. Segundo Heródoto, um importante historiador grego da antiguidade, o exército medo-persa teria um número superior a 1,5 milhão de soldados. Era uma reunião de nações, e tão vasto era o exército que 7 dias foram necessários só para passarem da Ásia para o território grego. Mas, apesar de todos os preparativos, o exército persa foi derrotado em Termófilo, em Salamina e em Platé, e Xerxes, desanimado e desencorajado, desistiu da tentativa de invadir a Grécia. A profecia havia predito que quando a Medo-Persa e a Grécia se enfrentassem, a Grécia seria o poder agressor. Mais tarde, o bode, a Grécia, avançou contra o carneiro, a Medo-Persa. E segundo Spurgeon, um arqueólogo, geólogo, fotógrafo e egiptólogo britânico do século XIX, Alexandre precipitou-se sobre o exército persa no ardor de sua força. E eu, Daniel, o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro, e quebrou os seus 2 chifres, e o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele. Porém, ele o arremessou ao chão, e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Agora, algumas considerações do pastor Stephen Haskell. Pode ler para nós, pai? Sim, nenhum historiador apresentou um relato mais gráfico da disputa entre os gregos sob o comando de Alexandre o Grande e os persas sob o comando de Dário. Esse reino, que havia antes revelado tamanha força, se desintegrou e caiu, e não havia ninguém para socorrer. Seu tempo de prova havia passado e enchera a taça de sua iniquidade. Miguel, o Senhor do céu, tinha estado à direita do trono do monarca persa para persuadi-lo, e ainda assim ele resistira à influência divina. O reino que tinha sido uma vara na mão de Deus para derrubar Babilônia em sua impiedade, repetiu seus pecados e, por sua vez, teve o mesmo destino. Embora os persas tivessem permitido o retorno dos judeus para Jerusalém, isso não poderia salvá-los. É tão somente quando as nações ou os indivíduos permanecem no amor com a verdade, somente quando se tornarem participantes contínuos da árvore da vida, é que sua experiência será prolongada. O carneiro e o bode encontram-se num rio. A primeira batalha bem-sucedida dos gregos contra os medos ocorreu nas margens do Granico, um córrego da Ásia Menor. Isso foi no ano 334 a.C. Já a vitória da Grécia foi registrada nos livros do céu. A batalha em Granico foi logo seguida pela derrota das forças medo-persas na passagem de Isso, e a terceira e esmagadora derrota foi nas planícies de Arabela. Nada poderia evitar o naufrágio do Império Medo-Persa para as mãos do vitorioso Alexandre. Alexandre foi sem rival na rapidez de suas conquistas. Ele era apenas um jovem com 20 anos quando, em razão da morte de seu pai, Filipe da Macedônia, tornou-se herdeiro de um pequeno domínio. Ele unificou os estados gregos, colocou-se à frente dos negócios e liderou seus exércitos numa série de espantosas vitórias. No espaço de poucos anos, ele era o conhecido mestre do mundo. Mas aquele que subiu para a posição mais alta que o mundo podia oferecer, caiu igualmente de modo súbito. Ele havia conquistado reinos,
mas não foi mestre de suas próprias paixões. Seu amor ao louvor o levou a proclamar-se filho de Júpiter Amon, do Egito, e seu amor pela bebida provocou sua morte com a idade de 32 anos, depois de um reinado universal de apenas 2 anos. Tal era o destino de quem não temia nem a Deus, nem ao homem. Obrigado. Verso 8. Por esta razão, o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado. E no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis, em direção aos 4 ventos do céu. Alexandre não havia deixado herdeiro capaz de governar o reino, e em menos de 20 anos de contenda, seus 4 generais conseguiram dividir o império entre eles. Ptolomeu ficou com o Egito ao sul, Seleuco tomou a Síria e a divisão oriental, a Lisímaco coube a Ásia Menor e o território para o norte, e Cassandro manteve a Grécia, na divisão ocidental. Estes 4 não tinham o poder de Alexandre. A história destas 4 divisões é dada no capítulo 11 de Daniel. Vejamos alguns textos bíblicos que mostram que, não importa o quanto o homem possa parecer poderoso, o Senhor sempre estará no controle. O Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. Porquanto o auxílio não vem nem do leste, nem do oeste, nem do sul, mas Deus é o juiz. Ele derruba um e estabelece o outro. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Não há rei salvo pela multidão de um exército. Um homem poderoso não é liberto por muita força. Um cavalo é uma coisa vã para a segurança, nem livrará ninguém por sua grande força. Eis que o olho do Senhor é sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte, e para manterem-se vivos na fome. Ele aumenta as nações e as destrói, ele amplia as nações e as endireita novamente. Ele toma o coração do chefe do povo da terra, e os faz vaguear em um deserto onde não há caminho. Eles tateiam no escuro sem luz, e ele os faz cambalear como um homem ébrio. Continuando, verso 9. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, e em direção ao sul, e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande, e chegou até o exército do céu. E ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão, e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, o próprio Jesus Cristo. E retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Então eu ouvi um santo falando, e outro santo disse, aquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse, até 2300 dias, então o santuário será purificado. Estes versos são de extrema importância para que possamos compreender os planos de Deus, não só para a humanidade, mas para a eternidade. Pois nestes versos, a grande controvérsia entre Cristo e Satanás é mostrada em sua forma mais explícita. Nós, que produzimos este canal, queremos um Deus criador, poderoso, grande em amor, graça e misericórdia, fiel e justo, que criou tudo o que existe a partir unicamente de sua vontade. Nós acreditamos que tudo o que Deus criou, Ele criou perfeito, e para que tudo permanecesse perfeito e houvesse alegria entre os seres criados, Ele criou também leis, ordenanças e estatutos, para que houvesse uma atmosfera de harmonia e felicidade em meio à sua criação. E por Ele ter criado tudo de forma tão perfeita, Ele é digno de nossa reverência, nosso louvor, nossa adoração. No entanto, apesar de criar tudo e todos perfeitos, Ele concedeu a todos que criou discernimento e liberdade de consciência, ou livre-arbítrio, para que através do discernimento pudéssemos compreender que suas leis, ordenanças e estatutos seriam instrumentos para que tudo se mantivesse perfeito, por toda a eternidade, e também para que através do discernimento nossa adoração fosse verdadeira e não um ato proveniente de uma obrigação. No entanto, houve um ser criado por Deus que, permitindo que a iniquidade surgisse em seu coração, desejou para si a consideração que só poderia ser atribuída ao Criador.
Vejamos o que o Senhor nos diz sobre este ser no livro de Isaías, no capítulo 14, verso 13 e 14. Porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas, das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E para isso, Lúcifer se rebelou contra o Criador, colocando em dúvida justamente a sua lei e o seu caráter, alegando que suas leis não eram justas e que, se algum ser ousasse desobedecer a Deus, ele o destruiria. Agora vejam o início das consequências dessa rebelião. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, nos versos de 7 a 9. E houve guerra no céu. Miguel, que é o próprio Jesus Cristo, e os seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Estes versos mostram o que aconteceu no céu, e que já aconteceu por um período na história deste mundo. Voltará a acontecer antes da volta de Jesus. Vejamos isto através das considerações do pastor Stephen Haskell. Como este ser trabalha o seu comércio, a mentira. Pode ler para nós, pai? Sim. Na divisão sob análise, o profeta vê um pequeno chifre surgindo de uma dessas divisões. Aqui encontra-se o poder do quarto reino simbolizado pelo quarto animal de Daniel 7. Nessa primeira visão, o quarto animal era tão terrível e tinha tão estranha aparência que Daniel pediu explicação adicional de sua obra. Nessa segunda visão, o pequeno chifre não tem nome, mas sua obra como um reino é ainda mais detalhada. Percebemos, quando lemos ambas as visões e a interpretação, que ele se dirige à presença de um poder maior e mais terrível do que qualquer que já haja existido. As forças unidas do mal, de eras passadas, estão concentradas neste poder ascendente, que se elevou sobremaneira. É, de fato, a obra-prima da oficina de Satanás. 4.000 anos de provas não passaram em vão. Ao passo que o céu estava para ser esvaziado do dom do Salvador, toda a inimizade do mundo inferior foi posta em ação para contra-atacar o amor de Deus e destruir o efeito do sacrifício. Há um mundo de significado nas palavras do anjo, disse Gabriel, e a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. Nenhum poder meramente humano poderia realizar o que esse reino faria. Da mesma forma que a luz, o amor e o poder derivam de cima, aquele cujos olhos estão dirigidos ao céu, assim o poder de baixo toma posse de indivíduos e nações que resistem ao amor de Deus. Esse reino tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. Roma estendeu seu território em torno do Mediterrâneo. Não havia lugar onde os seus exércitos não fossem vitoriosos. Algumas das maiores batalhas que a história registra foi travada pelos exércitos romanos. A pena inspirada diz: o chifre pequeno destruirá assombrosamente. Cidades que ousaram resistir ao poder de Roma foram riscadas da existência. Ao descrever o governo, o anjo disse: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Mas além do forte governo central construído por Roma, trazendo todas as outras nações aos seus pés, fez escravos das mais nobres das raças, roubando dos homens direitos dados por Deus e violando todo o princípio de equidade e justiça. Além de tudo isso, a grande arrogância de Roma foi revelada quando a nação engrandeceu-se acima das hostes do céu. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército. O povo de Deus é precioso aos seus olhos, e quem o toca é como se tocasse a menina dos seus olhos. Roma primeiro privou os judeus do direito ao culto. Moeu essa nação sobre o calcanhar da opressão. Então Cristo veio, quando a opressão era mais severa, para que Roma pudesse ver a Deus em carne humana. Ele veio para identificar-se com as pessoas oprimidas
e para mostrar aos homens que Deus está sempre com os oprimidos e escravizados. Ele veio para ilustrar a operação do Espírito no coração humano e provar que é possível ter um céu no interior, embora no exterior as circunstâncias sejam adversas. No entanto, Roma crucificara aquele que o céu enviara. O dragão irou-se e fez guerra contra a semente da mulher, o próprio Cristo, que tinha sido prometido quando entrou o pecado no mundo. Isso era paganismo em sua maior força. Foi em sua agonia de morte que a verdade foi ferida. O que Satanás não pôde realizar através da oposição aberta, procurou realizar pela política e estratégia. Silenciosa e furtivamente, os princípios do mal se infiltraram na Igreja de Cristo, que havia crescido a despeito da oposição pagã. A humildade do Filho de Deus primeiramente caracterizava o corpo de cristãos, e aí jazia o poder da igreja primitiva. Mães cristãs reuniam seus filhos ao seu redor, como as mães judias tinham feito nos dias de sua prosperidade. Desde a infância, as verdades da palavra de Deus eram plantadas em seus corações. Canções sagradas estavam em seus lábios. A palavra de Deus era o livro-texto a partir do qual todas as lições eram aprendidas. Os pais não se atreviam a permitir que seus filhos permanecessem nas escolas pagãs, pois a própria atmosfera exalava o culto pagão. O ar estava carregado com o odor do sacrifício aos ídolos. Eles não se atreviam a sentar-se à mesa com aqueles com quem tinham outrora se associado, pois a comida tinha sido consagrada aos ídolos. Da forma mais cuidadosa, a nova geração foi educada, e o cristianismo tomou o lugar do paganismo. Mas Satanás não podia ver seu poder destronado sem empreender uma luta desesperada e, secretamente, insinuou seus princípios à nova igreja. Disputas, conflitos, controvérsias teológicas afugentaram o espírito da vida. A exaltação própria colocou os homens no poder. A igualdade de direitos entre todos caiu diante do poder crescente de uma hierarquia. Os princípios de trustes e monopólios, os sindicatos e as ligas, que sempre caracterizaram a sociedade pagã, entrelaçaram seus tentáculos sobre a nova organização dos cristãos e sufocaram a sua vida. O paganismo, um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário. Foi removido, é verdade. Roma tornou-se nominalmente um império cristão. Seu imperador professava o nome de Cristo e levava à frente do seu exército a bandeira da cruz. Decretos foram emitidos, levando os homens a adorar segundo os ditames de Roma. Foi então que um homem, o imperador, e o império tentaram exaltar-se acima do Deus do céu. Os princípios do próprio Lúcifer tinham suplantado a verdade de Cristo e, como foi mostrado para Daniel, ele arremessou a verdade ao chão. Para João, essa transferência do paganismo para o papado é representada como uma transferência do poder do dragão para a besta. Apocalipse 13, versículo 7. Em Daniel 8, versos 11 e 12, temos um paralelo com Daniel 7, versos 21 e 25, onde o pequeno chifre faz guerra contra os santos e fala palavras contra o Altíssimo, tentando até mesmo mudar seus tempos e as leis. 2 vezes a Daniel fora mostrada a história dupla de Roma, primeiro com o poder pagão, quando era mais cruel do que qualquer governo pagão anterior, mais tarde como um poder que professava o cristianismo, quando a sua crueldade superou em muito todas as operações do paganismo. Obrigado. Satanás sempre se utiliza da mesma estratégia, o engano, misturando a verdade com a mentira. Vejamos um exemplo quando Satanás enganou o primeiro casal, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Deus disse: "De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás." No entanto, Satanás, se utilizando da astúcia no intuito de confundir a mulher, e se aproveitando da conivência da serpente, afirmou em Gênesis capítulo 3, versos 1 e 4. Sim, Deus tem dito: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" E em resposta do argumento da mulher, Satanás afirmou: "Certamente não morrereis." Percebam a contrafação. Deus afirmou: "Se comeres, certamente morrereis." Mas Satanás afirmou: "Certamente não morrereis."
Aqui não existe dúvida, uma afirmação é totalmente o oposto da outra. Assim sendo, uma está certa e outra errada. O mesmo acontece ao longo do conflito que atravessa toda a história. Satanás sempre promovendo o engano na tentativa de afastar os homens de seu Criador. No entanto, nestes períodos em especial, quando surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul, em direção ao leste e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande, e chegou até o exército do céu. E ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão, e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, o próprio Cristo. E retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Aqui se refere aos períodos em que Satanás detinha o domínio completo sobre a humanidade, períodos em que os estados políticos de então não foram laicos, pois não tiveram a opção de se manterem neutros no campo religioso, períodos em que o homem, por força da tirania e da ignorância, deixa de ter o conhecimento sobre a verdadeira adoração, e até mesmo daquele que é digno de nossa adoração, pois a própria verdade é lançada por terra. O próprio sacrifício diário é retirado, e o lugar do seu santuário é arremessado abaixo, pois um exército de homens que praticam o engano lhe é concedido. Falsos cristos e falsos profetas lembram, através dos quais, praticando a transgressão, arremessam a verdade ao chão, lançam por terra o ritual do santuário e o seu significado, e o Senhor permite que Satanás prospere na sua prática, até que uma medida determinada de iniquidade seja atingida. Em breve, o meu Pai realizará um estudo sobre os mandamentos de Deus, quando estes assuntos ficarão mais claros. Continuando, verso 15. E isso aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. Este, com a aparência de um homem que se colocou diante de Daniel, foi o próprio Jesus Cristo. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulaí, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão. Então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele me disse: Entende, ó filho de homem, pois no tempo do fim será a visão. Ou seja, Gabriel diz a Daniel que esta visão seria para o tempo do fim. Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo, com a minha face em terra. Porém, ele tocou-me e colocou-me em pé, e ele disse: Eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois ao tempo determinado será o final. O carneiro que tu viste, com 2 chifres, são os reis da Média e Pérsia, Dário e Ciro. E o bode áspero é o rei da Grécia. Algumas traduções chamam este bode de peludo. E o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. Ora, tendo sido quebrado, enquanto 4 levantaram-se no lugar dele, 4 reinos se levantarão desta nação, porém não no poder dele. Aqui se referindo aos 4 generais pelos quais o reino foi dividido, 20 anos após a morte do rei Alexandre. Porém, não foi um reino com o mesmo poder do rei Alexandre. Agora, as considerações finais deste capítulo pelo pastor Stephen Haskell, principalmente sobre a obra do anjo Gabriel. Pode ler para nós, pai? Sim. O profeta ficou de coração partido ao contemplar essas cenas e o profundo sofrimento do povo de Deus. Ele foi capaz de compreender a ideia do tempo de cumprimento dos eventos e pensou que seu próprio povo, talvez os mesmos que estavam naquele momento no cativeiro babilônico, seria chamado a sofrer essas coisas. O juízo investigativo lhe havia sido revelado, momento em que os casos dos homens seriam julgados e o opressor seria condenado. O fim deste poder opressivo que lhe havia sido mostrado seria o lago de fogo, quando a autoridade romana for quebrada sem mãos. No sonho de Nabucodonosor, o fim viria quando a pedra cortada sem mãos ferisse a imagem e, finalmente, enchesse a totalidade da terra. Quando essas cenas passaram como um panorama ante os olhos do profeta, anjos também as assistiram, pois seus interesses identificam-se com os do homem. O universo tem agora esperado por 6.000 anos para a resolução da questão final entre a verdade e o erro. Não é de admirar que as hostes angelicais
se perguntem quando a luta vai acabar e quando a música dos cânticos poderá ser retomada pelo coro celestial. Esses tempos estão ocultos com o Pai, mas o homem pode compreender alguns dos segredos do Todo-Poderoso. O interesse do céu, manifestado nessas cenas da terra, é mostrado pelo verso 13. Um anjo chamado Gabriel pergunta: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E Gabriel responde: até 2300 dias, então o santuário será purificado. Daniel ansiou por compreender o que tinha visto, e a estreita ligação entre a ânsia humana e o coração de Cristo é revelada aqui. Pois Cristo, aparecendo como um homem, deteve-se diante do profeta, e Gabriel disse: faz este homem entender a visão. Gabriel se aproximou, e diante do seu imenso resplendor, caiu ao chão com o rosto por terra. Então, como para aliviar-lhe a tensão da mente de quem levava Israel sobre o coração, ele disse: entende, ó filho do homem, pois no tempo do fim será a visão. Eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois ao tempo determinado será o final. Gabriel repassou a história dos reinos, um por um, e quando chegaram os 2300 dias, ele disse: e a visão contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. Daniel desmaiou, pois a crucificação do Salvador tinha acabado de lhe ser revelada, e a contemplação disso foi mais do que ele podia suportar. Explicações adicionais foram adiadas para uma visão posterior. Os eventos que ocorrem durante esse período são anotados no próximo capítulo de Daniel. Em acréscimo à verdade ensinada pela profecia em si mesma, estão conectados com o 8º capítulo de Daniel alguns princípios subjacentes de extraordinária beleza. O espírito de profecia é um dom a ser cobiçado. Deus nunca se deixa ficar sem alguma representação sobre a terra. O estudo da vida de Daniel revela o caráter que torna possível ao homem compreender a linguagem de Deus. Uma alma pura e limpa é condição necessária. Gabriel é o anjo da profecia, o mensageiro que traz a luz da verdade aos homens. Para o pai de João Batista, ele disse: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus. Para Daniel, ele disse: ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, nosso príncipe, o próprio Cristo. Gabriel é, assim, o assistente pessoal do Filho de Deus, mantendo a posição como portador de luz que Satanás ocupava antes de sua queda. Foi Gabriel que anunciou o nascimento do Salvador a Maria de Nazaré. Foi ele que liderou o coro angelical nas planícies de Belém. Ele estava juntamente com os outros, quando a estrela orientava os magos em direção ao infante de Belém. Foi Gabriel quem trouxe força ao Salvador no encerramento dos 40 dias de conflito no deserto da tentação. E ele foi quem ergueu o corpo prostrado do Filho do Homem no Getsêmani e deu-lhe suporte ao ter a cabeça dolorida e molhada com suor de sangue, reclinando-a sobre o seu próprio peito. Ante Gabriel, a guarda romana caiu como morta, e sua voz fez tremer a terra quando o Salvador saiu do túmulo. Tomando seu assento no sepulcro vazio, foi ele quem encontrou os discípulos e as mulheres, e ordenou-lhes que buscassem ao seu Senhor entre os vivos. O Salvador subiu ao céu, deixando os seus discípulos sozinhos, mas não tão sozinhos, porque, enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas. Enquanto no céu ressoavam cânticos de boas-vindas para o Filho de Deus, que retornava, 2 anjos estavam na terra para confortar os solitários. Um deles foi Gabriel, anjo assistente de Cristo. De todos os anjos do céu, nenhum esteve mais ligado com o homem do que Gabriel. No entanto, para João, que prostrou-se diante dele em adoração, ele disse: não faças isso, porque eu sou o teu conservo. Tão ligado aos assuntos dos homens encontra-se este anjo poderoso, o qual se considera como um de nós. Este é aquele a quem Cristo tem usado para transmitir a luz de eventos futuros para os homens sobre a terra. Para cada profeta, de Moisés a João, o mesmo anjo veio, e para a igreja remanescente,
Gabriel revela a verdade através da pessoa do profeta. Antes de sua queda, Lúcifer era o portador de luz. Desde essa época, ele tem usado seu poder para transmitir escuridão para os filhos dos homens. Sempre houve e haverá no fim dos tempos falsos profetas evidentes. Homens que poderiam ser usados por Deus, tivessem rendido a ele seus corações. Frequentemente rendem-se à influência do poder da contrafação. Aqui reside a explicação das manifestações espirituais. Tão grande será esse poder que, antes do fim, o próprio Satanás, personificado como anjo de luz, aparecerá na terra, enganando, se possível, os escolhidos. A segurança do povo de Deus estará em atentar à voz de Gabriel, ao ele se manifestar através de algum instrumento escolhido. Cristo fala através de Gabriel ao seu profeta. Daniel, apesar de viver no palácio de Suzã, foi levado pelo anjo ao rio Ulaí. Nas margens do rio, ele testemunhou o conflito entre o carneiro e o bode, entre o Império Medo-Persa e os gregos. Ulaí representa o rio do tempo, que tem a sua fonte na eternidade. O tempo como o qual temos que lidar é apenas uma fração infinitamente pequena da eternidade, como uma gota num balde, como o regato no oceano. Mas nas margens desse rio, todas as nações são postas. Lá se levantam e ali caem. Nação pode enfrentar nação em suas margens, mas o santo vigia está sempre perto, entre as margens do rio. Cristo preside sobre as águas, e sua voz é ouvida entre as margens do rio, chamando a Gabriel. Faz este homem entender a visão. Este rio contém a água da vida, para todas as nações construírem barragens que excedam em altura as de Babilônia, a fim de manter os homens distantes das águas, e para quebrar a influência daquele que clama do meio de suas margens. Obrigado. Continuando, verso 23. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á. Aqui um homem, o qual se considera infalível, mesmo sendo um ser humano como nós. E a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Satanás. E ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. Poderoso porque terá a fé de Jesus, e estará disposto a morrer pelo que acredita. E santo, porque suas iniquidades terão sido lavadas no sangue do Cordeiro. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Não se engane. A palavra do Senhor afirma em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando ouvirdes de paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem o uso de mão. Pois o auxílio virá do céu, o próprio Miguel lutará pelos seus. Amém. E a visão contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei, e fiquei atônito acerca da visão, porém ninguém a entendeu. Uma última consideração antes de finalizarmos. No céu não haverá hierarquia, pois Deus, infinito em amor, considera a todos com a mesma estima, com o mesmo amor, só que o que existe de diferente são as quantidades de asas de alguns anjos. A maioria tem 2 asas, mas alguns terão 4 e outros 6 asas. Mas isso devido às suas funções. Os que têm 4 asas serão anjos querubins, os quais têm a função de cobrir a arca com a lei de Deus e suas ordenanças e estatutos. Lúcifer foi um querubim cobridor, como descrito no livro de Ezequiel, no capítulo 28, dos versos 12 a 19, onde o Senhor o chama de querubim ungido que cobre, e afirma: E eu te estabeleci assim, tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo, ó querubim cobridor. Sabe o que são as pedras de fogo? Se trata da própria lei de Deus, os princípios fundamentais que regem o seu reino eterno. Quanto aos anjos com 6 asas, estes têm uma função diferenciada, pois assistem diante do próprio Deus.
Vejamos para uma melhor compreensão em Isaías no capítulo 6, a partir do verso 2. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca, e disse: Veja, isto tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Percebam que além de 2 asas para voarem, se locomoverem, eles têm 2 asas só para cobrirem os pés, pois o local em que se encontram é santo, pois ministram na presença do próprio Deus. Quando Moisés se encontrou com o Senhor pela primeira vez no Monte Horebe, ocasião que o Senhor chamou a sua atenção através de uma sarça que se queimava, mas não se consumia, ao Moisés se virar para ver, o Senhor ordenou que ele não se aproximasse e que tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava era a terra santa, pois o Senhor estava presente. Moisés, por sua vez, escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Não se permitam ser enganados. Não existe paz e segurança em nenhum outro, senão no próprio Jesus Cristo. Não são poucos os textos que afirmam que somente em Jesus Cristo há salvação. Ele é o pão da vida. Todo aquele que for até ele nunca terá fome. Quem nele crê nunca terá sede. A todos que o procuram, o Pai os leva até ele, e ele os ressuscitará no último dia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, a própria fonte de vida. Satanás fará prosperar o engano através de seus agentes, os quais se engrandecerão em seu coração, e pela paz destruirá a muitos. Eles também se levantarão contra o príncipe dos príncipes, o próprio Jesus Cristo, mas serão quebrados sem o uso de mãos, pois o próprio Miguel se levantará e defenderá os seus. Assim seja. Amém. No próximo vídeo, o meu pai estará falando sobre os 1000 anos que separam a segunda da terceira vinda de Cristo. E no meu próximo vídeo, eu estarei falando sobre o capítulo 9 de Daniel, que fala sobre a história dos judeus e do santuário. Para finalizar, vamos orar? Seu Deus que está nos céus, obrigado por mais essa oportunidade de falar sobre o teu amor. Nos abençoe e que o teu Santo Espírito nos conceda sabedoria. Te pedimos por Jesus. Amém.